Olá, boa noite. Aqui é Rooftop Turiaçu. Estamos começando uma nova epopeia aqui para falar do Palmeiras. E, obviamente, a gente tem que começar com um brinde em vinho italiano para toda a galera, né? E hoje a gente está apenas começando, com um timinho pequeno de palpiteiros, corneteiros e amendoinzeiros. Um aqui embaixo, que é conhecido como Roberto Galuzzi, também de São Paulo, como eu. Deixa eu deixar o vinho aqui de lado. E também o Paulo, falando direto de Orlando, da Flórida, esperando um grande mundial de verdade interclubes para clube grande. Campeonato de clube grande, certo? Só... Então a gente vai apresentar para vocês nossa... Fala aí, Galuzzi, dá o seu toque para a galera, por favor. Rapaziada, é uma satisfação aqui estar presente com o pessoal gabaritado aqui, tanto o Paulo ali, tá na distância, mas no coração tá sempre perto. E o César, esse pessoal que soube presenciar as academias, e eu não peguei esse privilégio, né? Peguei só da década de 80, peguei só a dureza. Mas eu... velho, Paulo. É isso! Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que passar uma mensagem para essa garotada de 40 anos para baixo. Você entende? Porque a gente viveu coisas e a gente tem um paradigma que muitas vezes falta hoje em dia. Então vamos juntar um pouco da dinâmica com a experiência, que eu acho que pode dar um bom samba, não é não, Paulão? O que você acha? É isso aí, galera. Olá, palestrinos. Estamos aqui, Galuzzi, da velha guarda palmeirense. César, também, junto, um dos fundadores do Boteco do Verdão. Estamos aqui com o meu Turiaçu. E estamos aqui justamente para trazer uma nova visão no que é olhar e torcer para o Palmeiras. Temos aqui muita coisa boa para falar, porque ruim a turma lá fora já fala. Ensina como torcer. Como o Galuzzi mesmo falou, a minha primeira vez num estádio foi em 1976. Eu acho que era Palmeiras e São Bento, mas eu não tenho certeza, porque eu só lembro que foi no estádio do Pacaembu. Mas eu não me lembro daquele campeonato de 1976. Não me lembro, eu tinha 8 anos de idade, não me lembro. Então eu fui ver o Palmeiras campeão em 1993, já na era Parmalat. Então a gente que pegou toda essa fila e toda essa desadministração que existiu de 76 até o início dos anos 90, quando olha o que está acontecendo hoje e vê toda essa crítica, muitas vezes horrível, mas na grande maioria das vezes sem razão, a gente tem que vir aqui para botar um pouco da nossa opinião. Equilibrar um pouco, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Como é torcer para o Palmeiras de uma terra distante? Apesar que Orlando é quase uma sucursal brasileira, né? É quase uma terra brasileira, é uma 28º estado do Brasil. Mas como é que é torcer para o Palmeiras de tão longe aí? Orlando. Agora hoje a tecnologia transforma brasileiro hoje, né? Então a gente tem, eu já tive o privilégio de assistir aqui o Palmeiras campeão na Florida Cup. 2020, quando, ao vivo, um pouquinho antes, ao vivo, lá, um pouquinho antes da pandemia, meses antes da pandemia. Foi quando o Gagliotti foi visitar a Disney, é isso? Segundo exato. E na verdade, você gasta dinheiro com tudo que é streaming, né? Esse é o problema, porque você quer acompanhar o time, né? E nem todos
Mas você não paga o sócio torcedor, você não paga o Avante, né, Galuzzi? Eu não pago o Avante. É fácil, né? Posso falar? Paguei o Avante muitos anos, quando o Palmeiras estava naquela draga, e 2012, 2013, começo do Paulo Nobre, 2014, antes do estádio ser inaugurado, pagava para ajudar, porque naquela época o Palmeiras estava numa draga de fazer gosto. Só um detalhe, eu pago o Avante, eu contribuo, mesmo que eu não vá no estádio, eu acho que é fundamental, e eu acho que nós termos um plano de sócio torcedor onde a sua receita vai direto para o departamento de futebol, é legal pra caramba. Então eu continuo pagando, eu não estou indo agora, mas vou continuar indo, o estádio é minha segunda casa. Então se tem um lugar que eu me sinto à vontade, além da minha casa, é no Palmeiras, é com essa torcida. Então aproveita então, já que o Paulo falou aí da primeira vez aí que ele começou a ir ao estádio e tal, fala de você é um pouquinho não, bem mais jovem que a gente, cara. O Paulo é uma criança perto de mim, você então, vamos lá, conta aí como é que começou essa saga. Tem família nisso ou não? Tem família, César, lógico que tem família. Roberto Galuzzi, né? Na verdade, o que acontece? O meu bisavô veio para cá, da Itália, né, no sul da Itália, ali de Bari, na região de Poliano da Mare, tutti poveri, Itália, né? Então vieram para cá, meu avô nasceu no navio, foi concebido no navio, nasceu aqui, Antônio Galuzzi, e depois meu pai, depois passou para mim, eu comecei no dia 5 de fevereiro de 1977, foi a primeira vez que eu fui no estádio, no Palestra Itália. Assisti Palmeiras, eu acho que era Paulista de Jundiaí, alguma coisa do tipo, porque o uniforme era parecido com o do São Paulo, e eu falava pro meu pai assim, é contra o São Paulo que a gente tá jogando, pai? Meu pai falando, não é, não. E era o Jorge Mendonça que tinha e tudo mais, a gente deu 3-1, eu nunca me esqueço disso. E como eu sempre me senti muito bem na torcida do Palmeiras, porque vocês sabem, a torcida do Palmeiras é um lugar onde você chega e você se sente acolhido. Verdade. Então é isso que eu acho que meu pai me levou. A última vez que eu fui com meu pai ao estádio, ele ainda é vivo, mas foi em 86, naquela final contra o Inter de Limeira. Depois eu continuei por identificação. Por identificação com uma torcida que é cordial, no sentido até da literatura brasileira, que é cardíaca, né? Cordial no sentido do coração até, e que tem essa personalidade, e que gosta de correr pelo certo, e fazer as coisas pelo certo, e que tem o orgulho de fazer o seu próprio caminho com as próprias mãos. A gente não é nem que eu sou sofredor, e nem privilegiado. A gente é aquela classe média que está ali para levar lambada mesmo e trabalhar e pagar as contas. Então, agora eu tenho que falar de mim, meninos, crianças. Fala. Bom, eu sou do interior de São Paulo, tá? A primeira vez que eu fui ver o Palmeiras ao vivo foi em 1963 ou 1964. Eu era um molequinho, levado pelo meu pai e pelo meu avô. Que maravilha! Assim como o Galuzzi falou aí, família italiana. Meu bisavô era italiano, do Vêneto, veio para cá e se encantava com a história um pouquinho do Palestra. O meu avô, Palestra. O meu pai estudou em São Paulo, Palestra, e já na época já virou Palmeiras, né? E na minha família é assim, cara, cada um, meus filhos também, até minha nora, que é chinesa agora, na minha família todo mundo torce para o time que quiser, desde que seja para o Palmeiras, é claro. Tá? Não, é uma coisa assim, tranquila, não tem nenhum problema. São, acho que já 16 gerações, se não ir contando, talvez. Mas voltando lá no assunto, tinha um estádiozinho lá no interior, na minha cidade, São José do Rio Preto, chamado Mário Alves Mendonça. Os mais antigos vão conhecer, tá? Tempo que o Campeonato Paulista valia muito mais que a Libertadores, cara. Ninguém queria saber de Libertadores. A jogar com a Argentina, Uruguai. Paraguai, então, nem pensar. Bolívia não existia, cara. Então, a gente queria ganhar o Campeonato Paulista. Ponto final e acabou. E eu fui no jogo e eu lembro de Djalma Santos batendo um pênalti na trave.
Nossa! Bateu no poste direito do goleiro, a bola voltou fora da área da paulada que ele deu, eu lembro disso. Pra você ter uma ideia, esse time jogava Valdir de Moraes, porque eu voltei a assistir jogos logo depois, Valdir de Moraes, de Djalma Santos, de Djalma Dias, Valdemar Carabina e Ferrari. Zequinha, que não tinha chegado. Chinesinho, que Ademir era banco. Ademir era um molequinho de 19 anos, 20 anos. Aí na frente eu nem me lembro bem, eu lembro que tinha Copeu, tinha Tupanzinho, tinha Rinaldo ainda jogava, cara. Então eu vi essas figuras. Mas um minutinho só, César, fazendo uma rápida analogia em relação a esse futebol que, pô, eu gostaria muito de ter visto. A gente vê partida no YouTube, alguma coisa assim. Esse futebol cadenciado nunca mais vai voltar a existir. Mas você acha que alguma técnica se perdeu nesse caminho? Não, a questão é o seguinte, eu não acho que o futebol era melhor que hoje ou pior, você entendeu? É que é outro jogo, o jogo mudou muito. A condição física dos caras era muito menor do que é hoje. Hoje você prepara um atleta em fisicalidade. Eventualmente, até um de nós, não eu que já sou mais idoso, mas um cara mais jovem, 20, 30 anos, se prepara fisicamente. Obviamente, se ele tem o talento com a bola, técnica, conhecimento de tática, tudo, a inteligência do jogo, ele vai ser um grande cara. Mas naquele tempo, os caras tinham habilidade, mas não tinham tanta condição física. E era uma coisa bem definida. Goleiro pegava com a mão. Zagueiro dava chutão. Era raro o zagueiro que sabia jogar. Que é famosa a história, eu não conheci, meu pai falava, Domingos da Guia, o pai do Ademir, era um zagueiro que saía jogando e driblando. De vez em quando ele perdia a bola e o pessoal chamava isso de domingada. Ele era o Domingos, ele era o divino original, né? Exato. É o pai do Ademir da Guia, ele era carioca, né? Tanto é que o Ademir da Guia era do Bangu, veio para o Palmeiras do Bangu, né? Então, era um outro jogo, cara, era outro jogo. Então, valia a técnica, a troca de bola. Os campos eram pesados, a grama era de folha larga, a bola corria menos, eram mais esburacados. O preparo físico, mesmo que tivesse um suporte profissional, era diferente, não se chega à fisicalidade que tem hoje. Você pega hoje um atleta profissional de qualquer esporte, o cara é quase um super-homem, uma super-mulher, né? É um super ser humano. Então, o que aconteceu? Ontem eu vi uns pedacinhos do jogo da seleção, eu fiquei cansado, cara. Bola para lá, bola para cá, bola para lá, bola para cá, bola para lá, bola para cá. Ninguém dominava nenhum toque, fazia uma jogada mais efeito. Tudo era jogo de primeiro. É bonito, até um certo ponto, porque também tem muito erro. E aí a gente pode até chegar depois, a gente vai conversar sobre isso, que você já mencionou. Por que o Palmeiras hoje perde tanto gol? Na minha visão, porque a bola é muito rápida. Você não tem tempo de arrumar o corpo, não tem tempo de ajeitar para concluir, você conclui como dá. E o cara que sabe concluir, sabe que você tem que equilibrar o corpo, não é força, é jeito. Porque a marcação está muito mais ágil. Então a marcação chega em cima rápido. Né? Só fazer uma observação, fazendo esse link aqui com o Paulo. Você também é um filho da fila, que nem eu, não é um privilegiado, que nem o César, que teve esse privilégio de assistir as academias e tudo mais. E aí eu te pergunto, você acha que até que ponto, na década de 80, a gente não acabou ficando prejudicado um pouco, até porque como o César falou, o Campeonato Paulista antigamente ia até agosto, né? Julho, agosto, uma coisa assim. Então, o que eu me lembro muito era do Palmeiras perdendo no Campeonato Paulista e trocando de treinador. Aí fazia aquela rabeira de Campeonato Brasileiro no final do ano, ia para o outro campeonato, levava uma lambuscada, depois trocava de treinador de novo. A cornetice, eu digo assim, da nossa torcida, eu acho que talvez tenha nascido a partir daí, porque nós ficamos muito bem acostumados com o time vencedor e devemos continuar assim, veja bem. Jogando bonito. Jogando bonito. Meu pai falava isso, não basta ganhar, tem que jogar bonito, mas fala, meu pai está vivo. Então, assim, na sua opinião, Paulo, o quanto que, de repente, esse criticismo não acaba, talvez, atrapalhando um pouco o desenrolar de um bom trabalho?
porque isso começou a existir, na minha opinião, da década de 70 para trás, a gente tinha uma leitura um pouco diferente. Da década de 80 para frente, a gente começou a ter uma influência da mídia mais forte, e principalmente agora, de 2000 para cá, que você tem, né, múltiplo. Então você vê essa questão de uma análise do time que antigamente era um pouco mais ponderada, fica muito mais momentânea, instantânea. E isso a gente via, pô, de repente o Jorge Mendonça, meu primeiro, pô, eu gostava de Jorge Mendonça com aquela cabeleira, mas tomava vários tinguados, mas um outro, valeu, Jorge Mendonça, sensacional. Você não tem essa, como é que você faz essa leitura um pouco do que foi a década de 80 pra gente, aquele hiato de títulos de 77 até 93? Eu acho que o problema de 80, a gente teve o último título em 76, né? 76, daí a gente perdeu a final. Nessa final eu tava, Palmeiras e Guarani. Eu tava lá. Tava lá, nossa. A moqueta do Leão no Careca, é isso? Tá, exato, eu tava lá. Mas só um minuto, só um detalhe. Confere aquela história de que o Leão teria ido até o Mustafa para negociar o bicho, e o Mustafa teria virado para o Leão e falar, mas vocês ganham primeiro e depois vem falar comigo. E a partir daí ele golou tudo? Acho que não. O Mustafa foi assim, eu era jovem, eu não posso te falar, eu tinha 10 anos, 11 anos quando aconteceu isso daí. Eu lembro de sair, obviamente, no Morumbi, chorando, né? E a outra vez que eu fui chorar foi em 88. Eu não chorei em 86. Eu chorei. Mas eu chorei em 88 ou 89, que foi com o Bragantino. Que foi o Bragantine 12 anos, lembra? Esse eu chorei. Porque a gente estava invicto até então. Olha, era o Leão o treinador, né? Era o Leão. A gente estava invicto. Edu Manga, Dario Pereira. Nossa. Que pariu. O grande problema, hoje, ainda mais do que antes, a gente sofreu uma série de desmandos no futebol do Palmeiras que vem com excesso de vitórias. Quando você ganha muito, você tem um time muito campeão, é o que está acontecendo hoje. A gente está passando por um processo que hoje você vira o time a ser batido. Todo mundo dá o sangue para jogar contra o Palmeiras de Abel. Todo mundo dá o sangue para nós somos muito... Deixa eu fazer uma parte. Todo mundo dá um sangue para ganhar do Palmeiras, especialmente se tiver ameaçado pela Gaviões do Fiel, né? Exatamente. Então, e principalmente porque ele vai levar o valor, aliás, ele vai levar mais, eu não vou citar o nome, né? Mas ele vai levar mais do que o próprio clube se for campeão, né? Porque a premiação é de 5 milhões e como ele participou de um gol, ele vai levar 6,5 milhões. Mas não é nosso jogador. Não temos nada com isso. Fica só um parênteses aqui. Vai pro Serasa. O problema é que depois ele recebe lá na frente. Vai no Serasa. O grande problema, eu acho que hoje, muito mais do que antes, nós ficamos na fila por desmando, por má administração, por gente incompetente, por torcedor querendo ter... Nós conhecemos alguns, né, que fala, eu já demitia no vestiário. Quantos não foram demitidos no vestiário por pura paixão? O grande problema hoje é que as informações chegam e chegam muito rápido, e o que a gente está falando aqui chega no ouvido do jogador, se ele quiser. E isso atrapalha e interfere. Tanto é que o Abel, ele passa 50% da entrevista dele no pós-jogo respondendo as indiretas que ele recebeu do jogo passado. Justo. Horrível. Não, mas só fazendo um link só deixando um parênteses aí, o que vocês acham? Porque é o seguinte,
Na minha leitura, eu já ouvi muita gente falando, inclusive tem história do Mustafa e etc, fazendo link de como o Palmeiras sempre lidou com os times, como a diretoria do Palmeiras sempre lidou com os times. O que eu ouvi muito é que havia sempre, a partir da década de 70, depois do Pascoal Byron Giuliano, etc., quando o Mustafa entrou, nunca citar muito esse nome, que até bater na madeira, pelo amor de Deus, nada contra, mas tudo bem. Um distanciamento da diretoria em relação ao time, que depois, em toda essa década de 80, além da cornetice que atrapalhava muito, o que sempre era esse distanciamento da diretoria. O que hoje eu ainda faço a leitura e ouço muitas pessoas falando, ainda que haja muita queixa em relação a Leila Pereira e tudo mais, é que a condição de relação da diretoria, desde a época do Paulo Nobre, que foi a pedra angular de administração do Palmeiras, para hoje, é completamente diferente. Então, hoje nós temos uma relação melhor, não sei exatamente específico, mas com o corpo diretivo que a gente tem hoje, com o elenco, da forma que nós tínhamos antigamente. E isso influenciava muito negativamente. Tem uma história conhecida do Mustafa, que estava no ônibus junto com o cara o presidente da Parmalat, e eles estavam, os atletas entrando no ônibus, e o Mustafa, o presidente da Parmalat, eu vou falar alguma coisa, daí o Mustafa falou, não, deixa esse pessoal subir primeiro aqui. Aí o cara da Parmalat até falou, pelo menos como o cara é presidente do clube, falando dessa forma, do próprio elenco e tudo mais, sabe, a gente vê o distanciamento que às vezes existe. Inclusive teve aquele exemplo, todo mundo das antigas lembra, do Luxemburgo, quando na primeira vez que a gente caiu, que o Luxemburgo tinha pedido para conversar com o Mustafa, e o Mustafa mandou um bilhetinho, e aí o Luxemburgo saiu na segunda rodada do Brasileiro de 2002, se eu não me engano. Depois veio o Coupe, aquilo Levir Coupe, não foi, que depois então são detalhes que mostram como a relação da diretoria com o time é fundamental para que tudo corra direito. Com o Paulo Nobre, o negócio começou a se equilibrar. Depois o Gagliotti seguiu a linha do Paulo Nobre e a gente seguiu aquela linha de excelência. Então hoje eu vejo, por mais que haja, finalizando, por mais que haja crítica em relação, eu não estou passando pano, não sou chapa branca, não tenho nada a ver com diretoria, nada, coisa nenhuma. Mas hoje, ainda que hajam muitos erros, e pode haver mesmo, interferência e tudo mais, sem problema, mas que a nossa relação da diretoria com o time é melhor do que nós tivemos na década de 80, mas que era muito distante. Galuz, é o seguinte, hoje nós temos uma realidade totalmente diferente, onde um tal de César aí, um tal de Paulo, um tal de Galuz aí, pegam aqui um canal de YouTube e falam para o mundo inteiro, cara. O que a gente quiser falar, se tiver algum maluco que quer acreditar, a gente pode fazer coisas estranhas, concorda ou não? Sim. Eu não vou fazer coisas estranhas. Toda hipótese, tá? Então, vamos lá. Hoje a coisa corre muito mais depressa. Então, a gente tem que... Aí tem que voltar e a gente tem que entrar um pouquinho nisso. Qual que é o objetivo nosso aqui? A gente ter esse papo, contar histórias, rever a história, contar histórias, contar mentira, porque resenha a gente não faz. A gente pode mentir, dar uma exageradinha um pouquinho, aí vão descobrir que não é bem assim, mas a maioria das vezes é verdade. Ok. Agora, a gente não pegar esse canal aqui para sair metendo a boca no jogador que errou o passe ontem, ou no técnico que botou o jogador Y, mas o Y não rendeu. Por que não pôs o X? Né? Escuta, a diretoria, a presidenta, ou presidente, sei lá, e não contratou o fulano, contratou o Vitor Roque, mas podia ter contratado o... Como é que chama lá o cara lá? Eu nem sei, do Manchester City, lá, o loirão lá do Manchester City, pô, como que não contratou? O cara contratou só o Vitor Roque, cara. Então, tudo é crítica, né? Então, se a gente entrar nessa também, a gente só vai ser mais um, né? Só vai ser mais um. E eu vejo coisa assim que é arrepiar. Os caras plantam notícia. Aí plantaram ontem, anteontem, a história do Felipe Anderson, né? Que queria ir embora,
ele não consegue conversar com o Abel. Especial, exato. Ele vem uma história. Eu vou entrar nos restaurantes, ele paga aí uma bacalhoada legal pro Abel, o Abel vai lá com prazer, eu acho, conversar com ele. Então você vê os absurdos, mas tudo bem, o cara faz o que quiser, aí tem a questão do streaming, do engajamento, do não sei o quê, uma série de coisas, da monetização, que a gente está aqui, na verdade, para a gente se divertir, contar essas histórias, e obviamente isso que você pega, esse ponto de a gente fazer os comentários baseado em informação, baseado no que é fato, e não no que é boato, ou então pior, no que é inventado, cara. Eu posso inventar que foi pego jogando chaveco em cima da mulher do outro jogador. Os caras chegam até esse nível, não sei. Eu não vi nenhuma vez, mas chegam até esse nível. Né? O que a gente pode esperar de um menino que tem uma final daqui a 15 dias pela frente, dia 27 e dia 21? O que a gente pode esperar, falando do jogo passado? Porque já começaram a chamar o menino de Vitor Nhoque, cara. Porque o cara chegou faz 3 semanas, cara. Como que você pode esperar? Sabe? Pensa que vai chegar arrebentando, que vai conhecer tudo. Sabe? Não, e agora eu tô com saudade do Hendrick. Há um tempo atrás era saudade do Gabriel Jesus. Há um tempo atrás era saudade do Hernan Barcos, cara. Eu tenho saudade do César Maluco, vocês sabem disso. De vez em quando eu vou lá no Allianz Parque, em Galuzzi, lá na Caraíbas, né? Ah, nossa senhora, eu lembro já na Caraíbas. A gente encontra a figura lá, ele tá com um cavanhacão, assim, né? É bem mais moreno que eu, mas tá mais ou menos parecido ali. Eu tenho saudade do César Maluco, de contratar o César Maluco, cara, porque o Vitor Nhoque aí, o Magro Lopes aí não resolve. Meu, o Flaco Lopes fez 20 e tantos gols ano passado. Aí ele errou uma cabeçada contra o Flamengo. Ele meteu uma bola maravilhosa contra o Botafogo, o goleiro fez a melhor defesa da vida dele. E o Palmeiras foi eliminado, é culpa do cara, meu, para com isso, né? É esse ponto, eu acho que é muito raso. Eu acho que esse ponto, talvez seja uma linha editorial que a gente deva permear o discurso no geral, um equilíbrio em relação a esse exagero que vem um pouco da repercussão midiática tão instantânea e que a gente possa falar, pera um pouquinho aí, não é tão assim, calma, o negócio vai se ajeitar. Então, a questão não é não criticar o futebol, a crítica faz parte. O futebol está ali um pouco para a gente também desopilar o fígado. Não tem problema lógico, né? Então, criticar sim, mas não de forma precoce e nem tão exagerada como existe. E a partir daí, pessoal, vamos ter uma compreensão um pouco ponderada das coisas, né? Porque a gente fala em cima de uma manchete que a gente nem, às vezes que é criada por uma inteligência artificial que é feita para gerar clique, para gerar audiência. Muitas vezes a intenção maior é gerar audiência do que esclarecer. Então, para esclarecer, você tem que falar, peraí, não é assim. Já tinha gente falando, não sei, o Felipe Anderson queria jogar na esquerda, ele que tinha falado que estava jogando errado na direita, aquele mapa de presença lá que a gente viu quando ele chegou, tá tudo errado. Então, sabe, às vezes a gente fica falando da missa, a gente não sabe um terço. E é tudo um bando de engenheiro de obra pronta, né? Então, tudo bem, o time tem que saber se blindar de algo que a torcida precisa fazer, que é desopilar o fígado. Mas a torcida também tem que saber que a gente tem nossa parcela de contribuição numa temporada que corra de forma tranquila, não é? O que vocês acham? Mas vocês não acham uma coisa, por exemplo, eu vou falar um dado para vocês aqui, que vocês que são tão aficionados como eu, vocês já repararam que para jogar bola no Palmeiras você tem que ficar 3 anos lá dentro? Rafael Veiga, quanto tempo ele ficou para despontar? Rafael, Rony, será que isso não faz parte dessa cobrança? Que o menino chegou, ele jogou 2 jogos. No primeiro jogo ele fez o pênalti. No segundo jogo, porque ele não fez nada, ele virou nhoque. Então, quer dizer,
essa cobrança? O Felipe Anderson, o cara era comendo a bola na Itália. Como que ele chega aqui, ele desaprendeu a jogar? Não. Como é isso? Não, gente, eu acho que esse é o caminho. A gente tem que pegar. A nossa proposta aqui é a gente sentar antes, depois, durante as coisas. Nós temos aqui esse canal do YouTube, temos também um perfil de Instagram, onde a gente vai postar algumas coisas ao vivo, né? As nossas idas lá no Allianz Parque, as nossas reações na frente da TV aí em Orlando, lá no Mato Grosso. Nós temos gente aí de todo lado que está com a gente, né? Exato. O cara muito bravo, a hora que o Palmeiras está perdendo, ele pode gravar e mandar para a gente colocar no ar. Essa é a ideia, mostrar para a gente palmeirense a crítica com razão, a crítica com C maiúsculo, como a gente falou aí. E a gente vai dar espaço aqui, não tem ninguém chapa branca, não, e aqui não não tem nada de democrático isso aqui, não, cara. Cada um fala o que quer, leva a cadeirada e assim vai em frente e a coisa vai. Não vamos dar moleza para ninguém, não. Mas é isso aí, falar o que quiser. Obviamente, que falou, vai ouvir também, né? Então a gente vai ter outros convidados aqui com a gente vai aumentar essa tela aqui, vai ter mais participação, vai ser divertido. A gente vai fazer umas lives aí quando for possível, juntar todo mundo, porque todo mundo aqui a gente não vive de futebol. A gente tem a paixão do futebol, a gente tem nossos trabalhos, a gente tem nossas famílias, a gente tem as nossas necessidades. Tem um momento que o futebol passa a ser secundário, porque a gente precisa resolver alguma outra coisa, tem algum outro prazer, alguma outra diversão naquele momento. A gente não vive só futebol, a gente gosta muito de futebol. E em função disso, a gente vai fazer as nossas críticas, vamos dar palpite, vamos dar pitaco, vamos escalar o time, vamos tirar a gente do time. É só assim, sem ofensa. Pô, o jogador não tem culpa de ser ruim, cara, quando ele é ruim. Nós não temos jogador ruim hoje, mas nós já tivemos muito jogador ruim. Aí a torcida pegar o cara na porta do caixa do banco para comprar o cara. O cara consegue aquela história do papo do psiquiatra, do psicanalista, Galuzzi. Você vai no. Nossa, pelo amor de Deus. Ele fala assim: escuta, se você gritar com o cara, ele vai jogar melhor? Não, não vai jogar melhor. Você tem dinheiro, você tem time para contratar um cara melhor? Não, não tem. Então fica quieto, vai lá, torce, acabou, né? Exato. A gente é passageiro. Quem foi o pior jogador que você viu jogar, César? Como é que é? Pior jogador que você viu jogar no Palmeiras? Ai, cara, fica difícil, hein, meu? Eu não gosto de invocar essas coisas, sabe? Eu acho isso energias negativas. Não é bom a gente invocar. Eu vi muita gente. Lembra do Correio? A mente humana é impressionante, porque o trauma, a gente apaga, né? O estresse pós-traumático, a gente apaga. Então, tem algumas coisas que com certeza não vou lembrar, porque o estresse pós-traumático me fez esquecer. Não quero lembrar, puxar essa energia, não. Mas vamos lá, gente. Vamos começar essa saga aí do Rooftop Turiaçu? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, com força. Isso é positivo para mandar uma mensagem que esclareça a galera e que a gente está junto mesmo para dar uma equilibrada nessa pasmaceira aí. É isso aí. É isso aí. Vamos aí. Só um minuto, César, avisa quando que a gente vai fazer, quando vai ter a nova transmissão, porque antes da final a gente vai fazer um outro, né? Nós vamos tentar fazer, que nós somos amadores, né? Nós somos amadores, estamos começando. A gente vai tentar fazer esse vídeo, nossa gravação aqui deve ir logo para o ar, para o pessoal provocar o nosso pessoal aí todo, né? O pessoal aí, como é que fala? Clique aqui, as notificações, inscreva-se no canal para dar uma força para o canal, certo? Exato. Só se gostar, pessoal. Mande o seu comentário. Aqui no sininho, aqui no Rooftop, vamos lá com a gente. YouTube e Instagram, por enquanto, a gente vai pegar todas as plataformas. Quando o Elon Musk botar lá em Marte a plataforma, a gente vai pegar lá também, entendeu? É isso aí. Então, na quarta-feira, provavelmente, nós vamos fazer aqui, vamos tentar fazer uma live aqui, para a gente falar bem das coisas que a gente espera, porque eu acho que na quinta-feira vai acontecer uma tragédia, gente. Não. Como é que é? Depois a gente uma tragédia Itaquera. Tá? Eu acho que na quinta-feira acontece uma tragédia lá em Itaquera, tá bom? Eu acho que vai acontecer com eles.
A gente vai ganhar de 3-0 lá. Imagina ganhar lá, cara. O Vamos ganhar lá. E vai ser 3-0. Eu queria confirmar o seguinte, que título do Corinthians é que nem 13º, dura uma semana, 10 dias no máximo. Antigamente o pessoal falava que era liquidação do MAP, só dura até sábado. Exato. Foi em 93. Então é 13º, dura uns 10 dias, mais ou menos, tá bom? Mas eu estava vendo um histórico, dos últimos, né? Eu acho que eu vi isso hoje de manhã. Palmeiras e São Paulo, 2022, a gente saiu perdendo de 3-1. Ganhamos de 4-0. Daí depois a gente foi pro Palmeiras e Água Santa. A gente perdeu o primeiro jogo para Água Santa também e faturamos eles no segundo. Foi o último grande jogo do Dudu no Palmeiras, esse. Palmeiras e Santos. Perdemos o primeiro jogo lá e faturamos no Palmeiras também. A única coisa é que agora a gente vai faturar nos destroços da nossa antiga casa, porque o entulhão ainda são os destroços da nossa casa. Vamos ganhar mais de 3-0. Você sabe que eu conheci também como Eliminates Arena, né? Eu ainda vou dar 2-1 pro Palmeiras, depois vai no pênalti e a gente vai garantir no pênalti com o Everton ou o Lomba. Pode estar o Lomba, que eu confio no Lomba. Vamos lá, Lomba. Porque o Everton foi convocado, né? Não vai saber se ele vai chegar a tempo. Tem que tomar aquele daí o César vai ter que passar um remedinho para nós para botar embaixo da língua, porque o coração não aguenta. Aguenta, coração, aguenta. Vai lá, pessoal, vamos lá. Então semana que vem a gente se vê de novo, hein? Então tá joia. Abraço. Valeu, Paulo. Valeu, César. A gente se fala na sequência. Você tá bem, velho? Tá ao vivo. Tem um probleminha técnico aqui, mas a gente está concluindo hoje, para não extrapolar o tempo, encher o saco, porque nós somos um cara legal, cara. A gente quer se divertir, mas não quer apurrinhar o tempo de ninguém, tá bom? Então tá joia. Tchau, gente. Beijo pra Mama. Melhoras pra ela. Abraço para todos.